Alô a todos, compatriotas e concidadãos brasileiros. Inicio a análise deste ano de 2020 exatamente comentando sobre o Supremo Tribunal Federal. Qual a necessidade de insistirmos tanto na mais alta corte do país? No ano de 2019, durante vários vídeos, eu expliquei julgamentos do Supremo Tribunal Federal, expliquei as mazelas desta corte e tentei mostrar uma forma de mudarmos o Supremo Tribunal Federal. Mas por que mudarmos o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal, infelizmente, é um dos cânceres da República Brasileira. É um dos poderes, se não o poder que mais atrapalha o nosso país. Essa situação não pode mais continuar. O Supremo Tribunal Federal, há muito tempo, vem deixando de ser a Corte Constitucional, a Corte Guardiã da Constituição, e passou a ser um verdadeiro governo paralelo no Brasil, passou a ser uma corte de desmandos e que atrapalha por demais a vida do nosso país. O que está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal é o que eu chamo de uma hipertrofia de um poder, a hipertrofia do poder judiciário em detrimento dos demais poderes da República. Isso que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal está muito próximo do chamado governo dos juízes, que é uma figura que foi caracterizada nos Estados Unidos da América do Norte durante a década de 40 e até meados da década de 50. Vejamos bem, o ativismo judicial, a própria judicialização da política e a judicialização das questões sociais é inerente à Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal traçou um modelo exatamente de maior protagonismo para o Poder Judiciário, em que o chamado ativismo judicial, muitas vezes, ele é admissível, ele é natural ao próprio mecanismo de freios e contrapesos, essencial à própria democracia. A judicialização da política e a judicialização das questões sociais, ela é traçada na Constituição em diversos remédios constitucionais, como o próprio mandado de segurança, o mandado de injunção, a ação popular e também em várias outras ações constitucionais. Portanto, não é só o Supremo Tribunal Federal que ganhou muitas prerrogativas na Constituição Federal, mas o próprio Poder Judiciário. No entanto, o que estamos assistindo hoje no Brasil é, volto a dizer, uma hipertrofia do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está por demais se excedendo às suas competências constitucionais, ele está adentrando em temas e em questões que são afetas aos demais poderes. Por óbvias razões, o Poder Legislativo, mais precisamente o Congresso Nacional, tem se furtado de suas principais competências. O Poder Legislativo tem deixado de legislar, que é a sua principal atribuição. O Congresso Nacional não tem legislado nas matérias que tão carecedoras de produção legiferante, e isso abriu espaço para que o Poder Judiciário, mais especialmente o Supremo Tribunal Federal, adentrasse em matérias que a sociedade brasileira e que o próprio Estado carecem de legislação. Porém, eu volto a dizer que o Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, tem tido um papel
por demais excessivo e extrapolando as suas competências. O que devemos fazer para mudar essa realidade? A primeira coisa, a sociedade brasileira tem que entender que sem Supremo Tribunal Federal não há democracia e não há Estado democrático de direito. O Supremo Tribunal Federal é essencial à democracia. Ele é, como eu disse no início deste vídeo, ele é o órgão de cúpula do Judiciário, que é guardião da Constituição, é o tribunal da própria federação. Porém, pela atual composição do Supremo Tribunal Federal, está havendo verdadeiros desmandos e verdadeiros atropelos às competências do Supremo Tribunal Federal por parte dessa composição. Devemos, portanto, inicialmente, termos as seguintes bandeiras para podermos mudar o Supremo Tribunal Federal. A primeira delas, é necessário urgentemente revogar a Lei Complementar 152 de 2015, a qual estabeleceu a aposentadoria compulsória aos 75 anos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Se for modificada ou revogada esta lei, voltando ao sistema anterior, que estabelecia a aposentadoria compulsória aos 70 anos, numa só medida, poder-se aposentar 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, quais sejam Celso de Mello, decano, Marco Aurélio de Mello, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Com essa simples mudança numa lei complementar, é uma lei complementar, não é uma emenda constitucional, portanto, uma lei complementar precisa apenas da aprovação da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, nas duas casas, em votação de apenas um turno, diferente da emenda constitucional, que precisa de 3/5 nas duas casas do Congresso Nacional em 2 turnos, poderemos aposentar 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, possibilitando que sejam nomeados novos 4 ministros. Isso mudaria o perfil do Supremo Tribunal Federal de uma forma drástica. Poder-se-ia abrir vaga para novos 4 ministros com perfis diferentes, oriundos de carreiras jurídicas e com outro tipo de postura dentro do Supremo Tribunal Federal. Uma outra medida urgente para que possamos mudar, aí sim, radicalmente o Supremo Tribunal Federal, e essa depende de nós, povo brasileiro, sociedade brasileira, de uma mobilização intensa nesse ano de 2020, é exigirmos o impeachment dos ministros José Antônio Dias Toffoli e Gilmar Ferreira Mendes. Dias Toffoli, como jurista, é um zero à esquerda, sempre foi advogado do PT, foi advogado do Lula em 3 campanhas presidenciais. Com a vitória de Lula na eleição de 2002, foi assessor jurídico da Casa Civil no período em que José Dirceu era ministro da Casa Civil, depois virou advogado-geral da União, sem ser concursado nesse cargo, e aí tornou-se ministro do Supremo Tribunal Federal, exatamente por ter sido militante do PT, advogado de Lula, assessor da bancada federal do PT e assessor na Casa Civil. Simplesmente o currículo dele foi ter sido sempre ligado ao PT e a Lula. Nunca foi um jurista na acepção da palavra. E hoje é um homem que no Supremo Tribunal Federal atrapalha o país, tenta barganhar com o Congresso, é um homem que presta verdadeiros desserviços ao país. Dias Toffoli tem ligações com réus em processos, é um homem que no mínimo é suspeito
quando julga ações do Supremo Tribunal Federal. Portanto, Dias Toffoli há muito tempo merece sofrer um processo de impeachment. O outro, Gilmar Ferreira Mendes, que foi advogado-geral da União no governo de Fernando Henrique Cardoso, sempre teve ligações com o PSDB e ligações também com o atual DEM, antigo PFL, também é um ministro de decisões esdrúxulas, nada ortodoxas, já protegeu réus que tinham ligações com ele ou com seus familiares, seguidamente aparece em eventos que no mínimo geraria sua suspeição. Já faz muito tempo que Gilmar Mendes merece sair do Supremo Tribunal Federal para o bem do país. Portanto, esses dois ministros precisam sofrer um processo de impeachment. O povo brasileiro, neste ano de 2020, precisa se mobilizar, exigir o impeachment desses dois ministros. Alguém que deve formular esse pedido de impeachment, além dos outros que já estão no Senado, e cabe a nós exigirmos que o Senado abra esse processo de impeachment e que exatamente o Senado Federal julgue esses ministros do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade e que eles sejam afastados do seu cargo. Este ano de 2020, que é um ano de eleições municipais, vai ser um ano muito difícil das coisas tramitarem no Congresso Nacional. Portanto, eu volto a dizer que só com uma mobilização da sociedade brasileira, com muitos eventos por todo o país, com passeatas, com manifestações, enfim, com todas as formas de mobilização, sejam elas reais e até virtuais, é que nós poderemos não só mudarmos a lei complementar que coloca a aposentadoria compulsória aos 75 anos para voltar a ser o sistema dos 70 anos e também exigirmos o impeachment, pelo menos do Dias Toffoli e do Gilmar Ferreira Mendes, só assim nós poderemos mudarmos a cara do Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal volte a ser um verdadeiro tribunal constitucional, uma corte guardiã da Constituição e, acima de tudo, uma corte onde haja seriedade, onde ela tenha respeito e credibilidade da sociedade brasileira. Eu peço a todos vocês que esse seja o tema, um dos temas mais importantes desse país nesse ano. Nós precisamos mudar esse país. Sem mudarmos o Supremo Tribunal Federal, nós não vamos mudar o Brasil. Se o Supremo Tribunal Federal continuar desse jeito, ele vai continuar sendo um câncer na República do Brasil e continuar atrapalhando a vida do nosso país. Portanto, eu peço a vocês que este é um ano de virada. Independentemente de termos eleições municipais, estas questões essenciais ao funcionamento do país, essenciais à democracia brasileira e esses temas que dizem respeito às mudanças institucionais do país são fundamentais para que o Brasil possa se tornar um país sério, um país digno e um país que realmente a justiça funcione e a justiça dê orgulho e dignidade ao povo brasileiro. Muito obrigado e no próximo vídeo eu vou tratar de como podemos mudar o Congresso Nacional Brasileiro. Muito obrigado e até o próximo vídeo.